Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje nós vamos ter mais uma videoaula baseada no livro Por que os estudantes não gostam da escola, do neurocientista cognitivo Daniel Willingham. E hoje nós vamos discutir como nós nos tornamos experts em alguma coisa. A primeira coisa que a gente vai discutir é o que é um expert. Na verdade, um expert é uma pessoa que resolve problemas de forma rápida e criativa. Então, ele é um cara ágil e criativo para resolver problemas. E qual será a principal característica que um expert tem? Será que é inteligência? Será que é um talento natural? Olha, durante muito tempo se acreditou que era uma dessas duas coisas ou as duas coisas juntas. Mas, na verdade, o que as pesquisas mais recentes estão mostrando é que a principal característica de um expert é que ele tem muitas horas de prática acumulada. Na verdade, virou moda falar no número mágico das 10.000 horas. Né? Os psicólogos, os neurocientistas costumam falar, principalmente em publicações mais populares, que o número de horas necessário para você virar um especialista em qualquer assunto é mais ou menos 10.000 horas de prática deliberada. Esse número, obviamente, é uma média, né, calculada com base em alguns estudos de pessoas que são especialistas em determinadas áreas. Mas essas 10.000 horas normalmente são ligadas a habilidades que requerem muita prática. Habilidades mais fáceis, você acaba adquirindo uma expertise bem antes das 10.000 horas. Mas para uma habilidade complexa, como por exemplo tocar um instrumento musical, jogar xadrez, você precisa das tais 10.000 horas. E como é que essas muitas horas de prática vão levar o sujeito a se tornar um expert? A questão é que, como ele pratica muito em vários contextos, em várias situações, ele acaba tendo muita informação interligada na memória de longo prazo. E o que vai acontecer, então, quando ele tem muita informação interrelacionada na memória de longo prazo? Ele vai adquirir uma maior capacidade primeiro, de transferência de conhecimento. Ou seja, ele consegue pegar um conhecimento que ele adquiriu num contexto e transferir para um outro contexto. Isso é uma habilidade bastante difícil de se adquirir e só mesmo com bastante expertise para a pessoa saber fazer isso com tranquilidade. Outra coisa importantíssima que essa enorme quantidade de informação dá para ele é a capacidade de separar o que é essencial do que é marginal. Tá? Em outras palavras, separar o joio do trigo. Por que é importante separar o essencial do marginal? Porque se você consegue separar isso rapidamente, você naturalmente vai pegar só o que é essencial para resolver aquele problema. E aí você vem aqui nessa capacidade de resolver problemas rapidamente. E além disso, ele também tem uma alta capacidade de abstração, porque ele já viu aquela coisa acontecer de tantas maneiras diferentes que ele consegue, através da separação da informação essencial, enxergar uma estrutura abstrata que está por trás da estrutura concreta, que é a primeira que aparece. Vou tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor. Uma pessoa normal que começa a estudar alguma coisa, que já tem algum contato com um determinado assunto, ela tem algumas informações representadas pelos pontos verdes e algumas interconexões entre essas informações. Então, ela consegue, com algum esforço, caminhar aqui dentro dessa rede e resolver alguns tipos de problemas. Já um expert, além dele ter muito mais informações, ele tem muito mais interconexões entre essas informações. E o mais importante aqui para ele conseguir resolver os problemas rápido e encontrar maneiras criativas de resolver os problemas é justamente a quantidade de conexões. Porque aí ele vai encontrando caminhos que uma pessoa que não é especialista não conseguiria enxergar porque ela não consegue fazer as interconexões adequadas. Então, essa é a representação do que difere no cérebro de uma pessoa normal para uma pessoa que é especialista num assunto. Bom, e daí? Como é que a gente usa essa informação de como funciona a cabeça de uma pessoa que é expert em algum assunto para a nossa vida? Bom,
A primeira coisa é entender que um especialista ele pensa diferente de uma pessoa que é amadora no assunto, por exemplo. Por quê? Porque ele tem uma estrutura mental diferente. Ou seja, se você é um novato no assunto, ou não é um novato, mas é um amador, não é um profissional, não é um expert, não se cobre de ter a mesma habilidade de um especialista, porque isso é irreal. É uma cobrança irreal. Justamente por causa dessa questão aqui, do cérebro do especialista ser diferente. Então, ele naturalmente vai pensar por caminhos diferentes dos seus de novato ou de amador. Tá? Então, não fique se cobrando ter a mesma habilidade que um especialista antes de você ser um especialista. Aí você se pergunta, bom, e se eu quiser me tornar um especialista num determinado assunto? Aí você tem que partir para a aquisição de horas de prática deliberada, né? Para chegando cada vez mais perto dessas 10.000 horas. Ou da quantidade de horas que seja efetivamente necessária para a habilidade que você está querendo se tornar um expert. Tá? A prática deliberada, em poucas palavras, é uma prática que não é feita assim só por praticar. Ela é feita com a intenção deliberada de melhorar a sua habilidade naquilo que você está praticando. Tá? Eu vou dar um exemplo prático. Quando você começa a aprender a dirigir, você tem que prestar atenção em um monte de coisa. Então, você está deliberadamente tentando se tornar um motorista melhor. As pessoas normais, quando chegam num determinado patamar de conforto, elas continuam dirigindo, ou seja, continuam praticando, mas a prática não é mais deliberada. Ela não pensa mais no que está fazendo. Ela não tenta melhorar a forma de estacionar, a forma de ultrapassar, a forma de engatar as marchas. Ela simplesmente começa a fazer do jeito que ela sempre fez. Então, ela não está melhorando a habilidade dela de dirigir. Ela vai ser uma motorista amadora, tá? Porque ela não vai nunca atingir um número de horas realmente grande de prática deliberada para se tornar uma super piloto de Fórmula 1, por exemplo. A gente ainda vai ter aqui no vídeo aulas específicas sobre essa questão da prática deliberada, com mais exemplos, mas por enquanto eu acho que esse exemplo ilustra bastante bem o que diferencia uma prática normal, só por fazer, da prática deliberada. Na prática deliberada, você está deliberadamente puxando um pouquinho o seu limite para melhorar a sua habilidade além daquilo que você já tem. Bom, espero que essa videoaula tenha sido útil e bacana para você. E qualquer dúvida você pode deixar lá embaixo nos comentários, de preferência no blog, para quem estiver assistindo no YouTube. E qualquer comentário também, qualquer discordância, a gente também gosta de ouvir, porque afinal de contas ninguém aqui é dono da verdade, certo? Então, até a próxima videoaula. Tchau!